Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a gestão do bom humor no ambiente de trabalho. É isso mesmo, nós vamos falar sobre bom humor, mau humor, sorriso, gargalhada. Como é que isso pode nos ajudar a melhorar a produtividade? Bom, para entender melhor esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista em gargalhadas. E eu não estou me referindo a nenhum palhaço necessariamente, mas a um palestrante, o palestrante do bom humor, advogado trabalhista, gelotólogo. Marcelo Pinto, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Obrigado a você, Milton, pelo convite. É muito gratificante estar aqui com você e com seus ouvintes. Marcelo, que é autor do livro O Método Smile para a Gestão do Humor no Ambiente de Trabalho, um guia prático para a humanização corporativa, livro esse que foi publicado pela editora Ser Mais. Marcelo, e a primeira coisa que você vai ter que explicar para nós é o que é um gelotólogo. Isso é simples, Milton. Gelotólogo é a pessoa que estuda gelotologia. Ah, ficou muito mais fácil para minha vida isso agora. A gelotologia é o estudo do riso, o estudo dos efeitos terapêuticos da risada, da gargalhada e do bom humor, né, que proporciona para o nosso organismo e relacionamentos pessoais e profissionais. Vem do deus grego Gelos, deus do riso. Então são as pessoas que se dedicam ao estudo da risologia, mais conhecida entre nós. E por que é importante o riso? Por que é tão importante que merece um estudo? A risoterapia, a partir da década de 60, ela se tornou importante por conta de alguns eventos que aconteceram. Primeiro com a exposição daquele filme O Amor é Contagioso, do Dr. Patty Adams, né, que gerou todo um programa de humanização do ambiente hospitalar. Também com um evento ocorrido com Norman Cousy, que foi um executivo norte-americano, que adquiriu uma doença, uma artrite reumatoide, por conta de emoções negativas que ele passou numa viagem, e que depois, ele pensando, se foram as emoções negativas que geraram esse problema para mim, será que as emoções positivas podem reverter esse quadro? Então ele acabou por completar o seu dia com situações que despertassem o humor, que despertassem risadas nele. E por incrível que pareça, em pouco tempo ele acabou se curando, né, contra os prognósticos dos próprios médicos. Quer dizer que o mau humor causar doença me parece mais comum, mais fácil de nós entendermos. Sim. Muitas vezes as pessoas reclamam que estão de mau humor e aí ficam tensas e aí a tensão gera dor nas costas, entre outras coisas, dor de cabeça. Agora, sorrir é um antídoto para isso? Sorrir traz mais saúde? Traz mais saúde, né? Porque quando você sorri, o seu cérebro entende uma série de informações positivas, né, para o seu organismo. A partir daí, ele processa endorfinas numa quantidade maior. E as endorfinas nada mais são do que aqueles hormônios que causam sensação de bem-estar, de leveza, analgésica, né? Agora, nós estamos aqui no mundo corporativo, sim, não necessariamente no bem-estar e movimento com Márcio Atala. Oh, boa. Agora, de que maneira, então, todos esses benefícios do sorriso impactam o ambiente de trabalho? Impactam na produtividade? Sem dúvida alguma. Porque as pessoas se tornando mais leves, descontraídas, elas passam a se tornar mais motivadas. Elas se tornam mais agregadoras. Então, o ambiente de trabalho se torna mais produtivo. Porque as pessoas elas passam a colaborar muito mais e não a competir. O nível de conflitos no trabalho reduz. O nível de absenteísmo, que são aquelas faltas por motivos médicos, também reduz, porque as pessoas passam a ir menos aos médicos, a se afastar mais do trabalho, né? Então, o bom humor ele proporciona essa melhora, né, no sistema imunológico do nosso organismo. Agora, um ambiente descontraído demais não é um ambiente que perde o foco, por exemplo, nas tais metas que são tão necessárias para que as empresas alcancem seus resultados? Excelente pergunta, Milton. Inclusive, esse é um dos itens do método Smile, que quando você vai identificar oportunidades, você tem que tomar muito cuidado com 4 pontos, que é a descontração no momento certo, no local certo, com as pessoas certas e na medida certa. Porque senão pode acontecer isso, de você acabar extrapolando, né, os limites e gerar problemas, inclusive de assédio moral dentro da empresa. Marcelo, você falou o método Smile, e aliás é o nome do livro que nós apresentamos logo na abertura aqui do programa. De forma resumida, o que é o Smile?
O método Smile eu desenvolvi para que nós possamos, dentro da empresa, inserir programas de descontração de uma forma responsável. Então, o S, ele nos reporta ao sorrir, né? Então, a importância das pessoas entenderem os benefícios que o sorriso proporciona, não só para a sua saúde, mas para os seus relacionamentos. E aí, quebrar uma série de preconceitos, de que quem ri não é sério, quem ri não é responsável, que rir muito é coisa de gente boba. Eu uso muito falar isso, né? Marcelo, rir muito é coisa de gente boba. Eu digo que não, rir muito é coisa de gente. Porque tem gente boba que ri, Milton, né? O riso é democrático, todos podem rir, né? Então a gente tem que separar essas questões. A partir do momento que você se conscientiza dos benefícios do sorriso, você passa a enxergar a vida com uma forma diferente. E aí, então entra a segunda letra do método Smile, que é o M, mudança de atitude. Se eu quero tornar o meu ambiente de trabalho melhor, por onde começa essa melhora? É pela empresa? É pelo meu líder? Tem que ser primeiro comigo. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor para que aí eu possa também transformar o ambiente onde eu convivo. A partir disso, eu passo a enxergar várias oportunidades de descontração. Porque através do sistema que nós temos no cérebro, que é o SAR, Sistema de Ativação Reticular, a partir do momento que algumas situações passam a fazer parte do meu repertório, eu posso enxergá-las com mais frequência, né? Que um exemplo clássico é aquele do Camaro amarelo, né? Então, ninguém tem Camaro amarelo, não, hoje todo mundo tem Camaro amarelo. Eu quero ter um Camaro verde que ninguém tem. A partir do momento que eu compro um Camaro verde, eu começo a ver um monte de Camaros verdes. Por quê? Ele passou a fazer parte do meu repertório. Eles estavam por aí, os Camaros verdes, mas eu não os enxergava. A partir do momento que eu comprei, né, eu passei a ficar desperto para ele e eu começo a enxergar. Então, a partir do momento que eu tenho uma postura bem-humorada, eu passo a identificar uma série de oportunidades de descontração na empresa. Oportunidades essa, que é o terceiro ponto do método Smile, e de identificando oportunidades, que tem que ser respeitado 4 momentos quando identifica essas oportunidades. Como eu já disse, ela tem que ser no momento certo, no local certo, com as pessoas certas e na medida certa. No local certo, porque eu não posso ficar brincando no meio do salão, que aí eu vou atrapalhar o foco de todo mundo que está trabalhando. Então tem que ter um local apropriado para isso. Seja uma sala de descontração, uma sala do ócio, que é muito conhecida hoje, ou o próprio cafezinho, né? O local do cafezinho é um momento oportuno, um local próprio para essas atividades de descontração. No momento certo, não dá para ser em todo momento, né? As pessoas têm momentos que precisam de concentração. Então é importante que a empresa ela identifique uma série de oportunidades durante o ano, onde é possível congregar, né, o grupo para atividades descontraídas. Então, a data da fundação da empresa, ou se não, o dia das mães, ou época de carnaval, onde é permitido que as pessoas possam desenvolver atividades de descontração. E também você pode montar um plano de campanhas de filantropia, campanhas de voluntariado, né? O dia da doação de livros, o dia da doação do sangue, o dia da doação de roupas, tudo isso acaba melhorando o humor da empresa e dos seus colaboradores. Mas, uma vez montado esse plano, aí entra um ponto principal, que é a liderança apoiar isso. Então, é o L do método Smile, que é a liderança positiva. E quando eu falo de liderança positiva, eu não digo que o líder tem que ser piadista, humorista, aprender stand-up, nada disso. Ele só tem que entender os benefícios que o bom humor proporciona para os seus colaboradores, né, para os seus liderados, e permitir incentivar que eles participem dessas atividades. A partir disso, tendo o apoio da liderança, nós entramos no último estágio do método Smile, que é o E do envolver os funcionários. Porque não dá para obrigar ninguém a rir. Então eu tenho que envolvê-los. Então, de maneira resumida aqui, o método Smile, que na realidade é um acróstico, trabalha com S de sorria, M de mude de atitude, I de identifique oportunidades, L de lidere positivamente e E de envolva e execute. Isso. E com isso se tenta fazer esta transformação dentro do ambiente de trabalho. O Joel Reis, nosso ouvinte internauta, diz o seguinte aqui: ouço o programa todos os dias ao ir e vir do meu trabalho, notícias em tempo real, tal, etc. Manda um elogio pra gente, aí já deixa a gente de bom humor. E eu vi uma pergunta pro programa de hoje sobre mau humor no trabalho, ou sobre bom humor no trabalho. O que podemos fazer para não permitir que o trânsito caótico e difícil de todos os dias retire a nossa motivação e bom humor ao irmos para o trabalho? Excelente pergunta, Joel. Excelente pergunta.
Quando nós falamos da questão da atitude positiva, é importante que nós entendemos pelo menos 4 momentos que essa atitude ela tem que prevalecer. Primeiro, com nós mesmos, né? Então nós temos que nos convencer de que o nosso dia vai ser um bom dia. Então já sair de casa com essa perspectiva. Deixar uma mensagem positiva em casa também, porque não dá para você estar bem e sair de casa chutando os cachorros, brigando com a mulher. Então você tem que deixar uma mensagem positiva dentro de casa, até para que você retorne também com essa expectativa positiva. A partir daí você está fortalecido para encarar o trânsito, né? E de fato o trânsito hoje é um dos principais agentes estressores do nosso dia a dia. Mas a partir do momento que eu estou convencido de que o meu dia vai ser bom, eu tenho que entender uma coisa. Se o cara do trânsito tá buzinando pra mim, e eu tô fazendo o meu trabalho certo, eu tô na minha pista, eu tô certinho, o problema é tá com ele, não tá comigo, né? Se o outro motorista me corta, o problema tá com ele, não tá comigo. Então nós temos que entender isso para que não deixemos que esse mau humor externo acabe nos contaminando. Isso nós estamos falando do trânsito, mas isso se encaixa em qualquer das situações de estresse que nós passamos naturalmente num ambiente urbano. Sem dúvida alguma. Entender que o mundo gira, né? Que nós não somos o centro das situações. Se a pessoa está nervosa, o motivo não somos nós, muitas das vezes, né? Mas a gente acaba assumindo esse motivo para nós. Acha que ela está nervosa por minha culpa. E não é isso que acontece. O Emerson Silva, pelo Twitter, diz que a namorada dele tem conflitos com uma colega de trabalho. Isso tira o humor dela. Como lidar com isso? Isso e é recorrente no dia a dia, né? Primeiro, eu recomendo que se dialogue, que converse, que ela chame a sua colega e explique o que não está lhe agradando. Fala assim, tais atitudes suas não estão me agradando, né? Tem como nós entrarmos num acordo nesse ponto? Entendeu? A única forma de nós resolvermos situações de conflito no trabalho é o diálogo. Durante alguns anos, eu fui um ombudsman interno na empresa onde eu trabalhei. Então, eu recebia as reclamações dos funcionários. E a maior parte dessas reclamações era que não havia diálogo. Mas eu estou assim, chateado por quê? Porque meu chefe não fala comigo, ou porque fulano de tal fez uma brincadeira e eu não gostei. Mas você falou para ele que você não gostou? Porque muitas das vezes as pessoas fazem brincadeiras conosco, nós, para não deixarmos essa pessoa magoada, nós até esboçamos um sorriso e a pessoa acha que está agradando e continua com a brincadeira. E isso não está nos fazendo bem. Então é importante haver essa assertividade, né? Falar de uma forma educada, mas colocar os pingos nos is. Outra pergunta que nos chega aqui por parte dos nossos ouvintes internautas, essa aqui enviada pelo mundocorporativo@cbn.com.br, é assinada pelo Anderson Antônio. Ele diz que é extremamente tímido, tem uma certa dificuldade em ser bem-humorado no ambiente de trabalho, quem sabe por algum complexo. Não sou mal-humorado, mas sinto que as pessoas me veem assim por conta deste complexo, que é como ele define. Gosto muito de pessoas descontraídas e, como falei, tenho dificuldade para ser assim. Posso mudar esse quadro e, quem sabe, parecer mais bem-humorado para os meus colegas? Excelente pergunta, Anderson. Veja bem, não é pelo fato de ser introvertido que a pessoa é mal-humorada, né? Introversão não é sinônimo de mau humor, muito pelo contrário. Tem pessoas que são introvertidas, que expressam a sua alegria, o seu humor, de forma diferente, né? Então, é importante ele entender isso. Primeiro, ser introvertido não é ser mal-humorado, ok? E para que ele se torne, entre aspas, uma pessoa bem-humorada, né? Porque bem-humorado todos somos, nós só temos que estimular os bons humores dentro do nosso organismo. E isso com ações sempre positivas. Uma dica seria que ele comece a andar com mais frequência com pessoas que ele entenda que são bem-humoradas. Na hora do almoço, na hora do cafezinho, procurar um envolvimento maior com essas pessoas. Porque assim como o mau humor contamina, o bom humor contagia. Então as pessoas, a gente acaba se contagiando desse humor positivo das pessoas que estão ao nosso redor. O mau humor pode ser uma doença? Sem dúvida, existe a distimia, que é a doença do mau humor. Aliás, a distimia é o estágio inicial da depressão. Para caracterizarmos a distimia, você deve lembrar da hiena Hard, de Hanna-Barbera. Oh dia, oh céus! Não é verdade? Sem dúvida. São aquelas pessoas que todos os dias estão ruins, né? Então nós temos que separar muito bem esses dois maus humorados. Tem aquele mal-humorado que é o mala, né? Que ele só é mal-humorado com você. Porque quando o chefe chega, ele fica bem-humorado. Então esse é um mal-humorado chato, né? Que só conta piadas preconceituosas e que quando você faz piada com ele, ele não gosta.
que só põe apelidos pejorativos nos outros, e que quando você põe o apelido nele, ele não gosta, né? Que fica dando aquelas espetadas, depois fala que era só brincadeirinha, né? Mas aí já passou o recado. Esse aí é o mal-humorado mala. Mala, sem alça, sem rodinha. Agora tem aquele outro mal-humorado que mesmo quando o chefe chega, ele continua mal-humorado, né? E que para ele, qualquer coisa que aconteça de bom, ele acha que é prenúncio de alguma coisa ruim que vai chegar. Então esse é um mal-humorado crônico, é uma patologia, que é a distimia, né? Para isso existe tratamento médico, existe até que a pessoa pode melhorar. E é importante identificarmos isso, porque muitas das pessoas distímicas não reconhecem isso como doença. E tem tratamento, quer dizer, você pode se transformar, não mal-humorado pelo menos, não vou dizer que vai ser um bom-humorado, sorridente, etc., mas você pode mudar A isso. distimia, sim, existe, procurando um médico especialista, ele consegue reverter esse quadro. A propósito desse assunto, já que nós estamos falando aqui de doença, o Ricardo Bing Reis mandou para cá mensagem dizendo assim, ó, caso seja muito suspeito de algum colega de trabalho ser padecente de algum transtorno ou distúrbio de personalidade, não sabedor de si mesmo, né, dos seus problemas, tal, como proceder para ajudá-lo e também não contaminar todo o ambiente de trabalho com isso? Sim. Bom, por exemplo, então, Ricardo, se nós encontramos uma pessoa que nós identificamos como distímica, né, que é uma pessoa mal-humorada crônica, nunca chegar direto para ela e falar, olha, você está com um problema de saúde, você precisa procurar médico, porque ela não vai aceitar isso e vai criar um conflito. Então olha, hoje eu ouvi uma reportagem na CBN falando sobre bom humor, e sabe o que eu descobri? Que tem pessoas que têm uma doença chamada distimia, que é doença do mau humor, que todo dia tá assim. Ou seja, nos usa como desculpa. Isso. Boa. Tá joia? Quer dizer, não tá indo diretamente, mas tá passando o recado. A pessoa vai entender, ela vai se identificar com esse problema e vai acender uma luzinha nela. Provavelmente ela vai entrar no site do Mundo Corporativo de hoje para assistir essa matéria, para ver, opa, deixa eu ver o que ele tá falando, né? Vai pesquisar mais sobre a questão da distimia, vai se identificar com isso e vai procurar uma orientação médica. O Ricardo Melo pega num ponto também que você já falou aqui. O Ricardo Melo está nos acompanhando pelo Twitter. Ele disse, eu estou ouvindo vocês. Então, aproveitando, segue uma pergunta. Como lidar com um colega que só faz piadas preconceituosas? Isso aí é um caso sério. Se você for líder dele, é melhor, né? Fica mais fácil, porque você pode chegar, ser incisivo, falar assim, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não quero esse tipo de brincadeira. Por quê? Porque isso pode gerar problemas para a empresa. E um dos principais é assédio moral, né? Então, quando nós fazemos esse tipo de brincadeiras com as pessoas, a gente começa a potencializar um problema que lá na frente vai gerar situações de assédio moral, que gera processo, e quem responde é sempre a empresa. Nunca é o funcionário, nem o gestor. A empresa responde por isso. Então, se eu sou gestor, eu posso ser incisivo nesse ponto. Se eu sou um colega, eu também posso orientar sobre isso. Falar assim, olha, esse tipo de brincadeira que você está fazendo não é aceitável dentro da empresa, e você sabia que isso pode gerar um problema mais sério, do qual você pode também ser responsabilizado, entre aspas, com uma possível demissão, que são situações de assédio moral dentro da empresa. Você, como advogado trabalhista, atuou muito nessas questões de assédio moral? Porque você trata sobre isso no livro O Método Smile. Sim, atuei. Não diretamente no processo, eu consegui evitar uma série de processos para a empresa por conta disso, até ocupando a posição de ombudsman, né? Porque eu deixava muito claro para as pessoas a linha tênue entre essas brincadeiras, que muitas são até bem intencionadas, mas mal aplicadas, né? A pessoa aplica numa medida excessiva. Então, isso é muito interessante nós conversarmos. Por isso que eu falo que as empresas, elas têm um papel importante nisso, de trazer esse tema para dentro, para discussão entre os seus funcionários, com enfoque inicial, né, de assédio moral, né, porque isso acaba chamando a atenção das pessoas por conta disso, e a partir daí você abre uma frente para tratar de outros assuntos onde o riso, o bom humor ajuda no desempenho da empresa, com redução de estresse, redução de conflitos, absenteísmo. Marcelo, outra pergunta aqui, assinada pelo Rob Malvão, através do e-mail. Sou uma pessoa bem-humorada, tanto na vida quanto no trabalho, porém trabalho na área de engenharia com 18 pessoas ao meu redor. Todos possuem bom humor, mas um dos grandes problemas é justamente isso. Brincam demais. Qualquer ocorrido vira motivo para fazer brincadeira. Digamos que acaba sendo uma tirada de sarro. E todos têm uma piada e, caso não tenha ocorrido nada, relembro o acontecimento da semana ou do mês passado e volto a fazer piada. E eu não sou mas todos aqui viram alvo disso. E isso me incomoda. Gostaria de saber melhor modo de pensar e comportar nessas ocasiões. E aí eu aproveito a pergunta do Robert para fazer a seguinte pergunta.
Existe um momento certo para a brincadeira e para se brincar na empresa? Sim. E a empresa tem que identificar isso, tem que explicitar isso para os seus funcionários, né? Por isso que eu digo que a importância de termos um plano de gestão, um plano de descontração dentro da empresa de forma responsável, para que as pessoas entendam que a empresa apoia esse tipo de programa, esse tipo de descontração, mas que nós temos que ter a medida certa disso. Sabemos exatamente quais são os momentos onde isso é permitido, né? Os locais onde isso é permitido, né? E a medida que isso é permitida. Então, uma dica que eu dou para o Rod é o diálogo, é conversar com essas pessoas e falar, ó, pessoal, eu acho que está indo demais, né? É legal, eu gosto disso também, mas vamos estipular aí uns momentos, sei lá, meia hora antes do almoço, ou depois, ou durante o almoço, deixar isso claro, né? Para que não se perca, porque senão vira bandalheira, vira baderna. Mas se for determinar horário, não perde a graça? Perde a graça, mas dentro da empresa, né? Quando nós estamos falando de um ambiente corporativo, não pode haver essa liberdade, né? Porque a gente está tratando com coletividade. Aliás, o Thiago, que foi aqui no nosso grupo de discussões do LinkedIn, até deixou essa questão. Até que ponto essas brincadeirinhas são permitidas? Como é que você vai saber esse limite? Ele até volta a citar aqui a questão do assédio. Como controlar esse limite e realmente entender quando você está extrapolando ou não? Mais uma vez, Thiago, é o diálogo. Eu tenho que avisar, eu tenho que informar a pessoa que está interagindo comigo que ela está passando dos limites, né? Pois é, mas o detalhe é, o que é o limite? O limite é o outro, o limite é imposto pela empresa? Então, quando a relação é entre os dois colegas, o limite é do receptor. Eu tenho que informar quem está brincando comigo que ele está ultrapassando do limite, né? Agora, se eu não tenho essa liberdade, se eu não consigo, se eu fico acanhado, eu tenho que procurar ajuda. E aí, então, o primeiro passo é meu líder. Eu tenho que explicar para o meu líder que fulano de tal está com uma série de brincadeiras que não estão me fazendo bem. E aí o líder tem que interagir. Se o líder não consegue, aí nós vamos partir para recursos humanos e por aí vai. Então a empresa ela tem que ter essa estrutura, tem que montar essa estrutura. Agora, uma forma preventiva da empresa lidar com isso é de ela deixar isso claro no seu regulamento, né? Você vai falar assim, poxa, mas tem um regulamento que trata a descontração? Sim, infelizmente na empresa nós temos que ter regras claras, porque a gente está lidando com coletividade, né? Aqueles dias casuais em que você pode ir para a empresa sem terno, sem gravata, que você pode ir fantasiado, cada empresa tem a sua invenção, são importantes neste processo, ajudam neste processo? Sem dúvida alguma, porque a empresa ela está passando a mensagem que ela permite a descontração, mas no momento certo, que é o Short Friday que a gente fala, né? Aquela sexta-feira curta, aquela sexta-feira casual, que as pessoas podem ir de forma descontraída. Aquele é o momento, mas as pessoas também têm que ter o bom senso, né, a consciência de que não é porque a empresa está abrindo aquele dia para descontração que é o dia inteiro, né? Porque precisa produzir também, não é um dia de diversão, né? É um momento, é um dia que é permitido momentos de descontração, momentos mais leves e descontraídos. O Giovanni, pelo Twitter, diz assim, nunca perdi uma piada e só ganhei amigos. O mundo corporativo é tão tenso que gentileza não sobra nem para a família. É verdade? O mundo corporativo é assim, tão tenso assim, de uma maneira geral? É tenso. O mundo corporativo hoje está muito tóxico, né? As empresas elas têm que começar a perceber que elas lidam com pessoas. A empresa ela é formada por pessoas, Milton, né? E pessoas são emoções. E essa história de que eu sou uma coisa em casa, sou outra na empresa, para mim isso é papo furado, tá? Não dá para você se desvencilhar, você é único. Então, mas não tem gente que é mais feliz na empresa do que na família? Tem. Mas ela é mais feliz, não que, mas o comportamento dela é o mesmo. Ela, enquanto pessoa, tem que ser a mesma. Eu até acho que deveria ser o contrário, ser mais feliz na família do que no emprego, né? Porque o emprego é a obrigação que você tem que cumprir, a família você escolheu, etc. Mas enfim, vamos a essa questão. Sem dúvida. Né, que você estava explicando. Quer dizer, não existem eu sou só mal-humorado dentro da empresa, não sou no meu dia a dia, eu só sou no meu dia a dia dentro da minha empresa, eu não sou. Essas coisas não existem de uma maneira geral. Dependendo da empresa que você trabalha, o seu humor pode alterar. Então eu saio de casa bem-humorado, aí eu chego na empresa, o meu líder não está num bom dia, né? Já me dá uma chamada de atenção por alguma coisa que eu não fui responsável, isso pode mudar o meu humor. Daí a importância de eu estar convencido de uma atitude positiva, porque eu vou entender que talvez o meu líder não esteja num bom dia e ele está descarregando
isso comigo, então o problema não é meu, é dele. Então eu tenho que receber essa energia negativa dele, mas não deixar que isso me contamine e nem repassar isso para os demais colegas, porque isso é um grande problema, principalmente na liderança mediana. Recebe uma chapuletada do diretor e já vai logo repassando para os seus liderados, coisa que isso não deve acontecer. Né? O papel do líder, justamente, do líder médio, é justamente isso: é receber essa carga negativa e saber como transformá-la para os seus liderados de forma amena, para que eles possam render aquilo que o líder maior está pleiteando. Mas ter chefe mal-humorado é bravo. É bravo. Não é fácil. Não é fácil. Não é o caso do Emerson Silva, que nos escreve aqui, que adora certamente os líderes todos que trabalham, os gestores da empresa dele. Ele está falando aqui apenas em teoria no Twitter. Ele diz assim: os gestores são os responsáveis pelas tomadas de decisões da empresa. Como lidar com um gestor mal-humorado? O gestor, é importante primeiro o gestor entender que ele tem um grande poder dentro da empresa. É ele que define o humor da sua equipe, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? E entender também que, dependendo da escolha que ele fizer, a repercussão é contra ele também negativa, porque as pessoas, a maior parte delas, Milton, não se desligam da empresa, não pedem demissão da empresa, pedem demissão do gestor. Né? Muitas delas não entram com processo trabalhista contra a empresa, elas entram contra o gestor. Mas como não dá para processar o gestor enquanto pessoa física, quem acaba pagando é a empresa. Né? Então, primeiro o líder tem que entender do poder que ele tem na mão. Né? Quão importante a escolha que ele faz com relação ao clima da sua equipe, né? Ao humor da sua equipe. Agora, se eu tenho um gestor que ele é mal-humorado e isso não está me fazendo bem, tem algumas saídas para isso. Primeiro é conversar com ele, né? Se tiver essa abertura, dizer que isso não está fazendo bem, e provavelmente, se o líder estiver convencido de que aquela é a atitude que ele vai ter daqui para frente, então só resta ao liderado ou pedir uma mudança para outra área, ou mudar de empresa, entendeu? Porque nós viemos ao mundo para ser feliz, né? Nós vamos trabalhar para ser feliz e não para sofrer. Agora, nós temos que convir que existem várias empresas que tratam lá os seus colaboradores a ferro e fogo, não tem tempo para brincadeira, não tem sorriso nenhum, e as empresas alcançam resultado assim. Quer dizer, esses gestores, pelo visto, vão continuar o resto da vida assim. Ou eles vão terá um momento em que eles terão de mudar isso porque há uma mudança contaminando o ambiente de trabalho? Boa pergunta, Milton. Essa é uma postura que vai gerar resultados, mas a curto prazo. Ele não vai conseguir manter uma equipe de forma tóxica por muito tempo. As pessoas vão adoecer. Né? É aquela questão entre ser colaborativo e competitivo. Tem empresas que estimulam seus funcionários a serem competitivos. Com isso, eles conseguem atingir metas num curto espaço de tempo. Mas isso deixa o funcionário em frangalhos. A pessoa fica esgotada. Então, vai chegar um momento que ela vai adoecer ou vai mudar de empresa. Um movimento que nós percebemos que está crescendo são empresas que buscam essas certificações para se tornar uma empresa melhor para se trabalhar. Né? Então, as empresas que não enxergaram isso ainda, elas vão começar a perder seus talentos para essas novas empresas. A Mônica Viana traz uma outra questão pelo e-mail. Estou ouvindo vocês e gostaria que o Marcelo Pinto abordasse o conflito existente entre a geração Y e a geração X, pois o time das duas é fator de conflito constante. Boa pergunta, Mônica. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que a geração Y veio para ficar. Né? Por quê? Porque eles são os futuros líderes. Não tem como a gente reverter esse quadro. Né? E é um pessoal que na maior parte das vezes, foram criados por nós. Né? O meu filho faz parte da geração Y. Então, se a postura dele causa um certo transtorno para algumas pessoas, eu tenho que entender que isso é fruto da minha criação, né? Da minha educação. E eles enxergam o mundo corporativo de uma forma totalmente diferente da nossa, pelo menos da minha, né? Que sou da geração X, né? Lá de trás. Eles são mais desprendidos, eles dão muito mais valor à descontração, a um clima descontraído. O líder, para ele, tem que dar o exemplo.
né? Então, esse tipo de conflito, eu digo que assim, não tem tanto a ver com o humor, mas nós temos que entender que essa geração é uma geração mais descontraída, mais leve e que dá muito valor ao bom humor. Você propõe que para se fazer a gestão do humor no ambiente de trabalho, crie-se um comitê de alegria? Isso. Por quê? Às vezes a liderança fala, pô, mas eu não tenho tempo para isso. Como é que eu vou criar um programa desse se eu não dou conta nem das minhas atividades do dia a dia? Então ele tem duas opções. Ele pode contratar um consultor do humor, né, para que ajude ele a isso, ou criar um grupo específico de pessoas para que identifique essas situações bem-humoradas dentro da empresa e crie esse programa, que é o Comitê da Alegria que eu digo. Esse Comitê da Alegria ele pode ser aquela equipe que cuida da comunicação interna da empresa, ou uma equipe multidisciplinar, né, composta por recursos humanos, marketing, que tem ótimas ideias, né, pessoas na área de qualidade de vida. Por que é importante isso? Para que nós tenhamos pessoas que tenham legitimidade, né, para, inclusive, fazer esse tipo de interlocução junto com aquele piadista, né, porque às vezes eu não consigo conversar com ele porque eu tenho receio de como ele vai receber a minha crítica. Então eu chego para o Comitê da Alegria e falo assim, olha, vocês podem conversar com o fulano de tal porque ele está com umas brincadeiras que não estão me fazendo bem. Então ele sabe que essa comissão tem legitimidade para cobrar dele uma mudança de postura. Para fechar aqui essa nossa conversa, bom humor com responsabilidade. Bom humor com responsabilidade. É o bom senso de humor, né? É importante que as empresas começam a trazer essa discussão para dentro do seu ambiente, através de palestras de conscientização, de sensibilização, para que as pessoas entendam que a brincadeira ela tem que ter momento certo, hora certa e a medida certa. Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, Obrigado trazer a você, um pouco Milton. desse seu bom humor ou do método para se ter um melhor humor dentro das empresas. Até uma nova oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a você. Marcelo Pinto é palestrante do bom humor, advogado trabalhista, gelotólogo e autor do livro O Método Smile para a Gestão do Humor no Ambiente de Trabalho, um guia prático para a humanização corporativa, livro este editado pela Ser Mais. A você que participou aqui deste Mundo Corporativo, o meu agradecimento. Você colaborou muito mandando suas perguntas e nos acompanhando ao vivo. Lembrando que esta conversa você pode levar para as redes sociais, debater com seus amigos e, se quiser, entrar no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo na CBN. Vai até lá, participe, colabore, porque assim a gente consegue fazer com que essa informação se espalhe por todos os cantos. E quem sabe a gente consiga transformar o ambiente de trabalho, fazendo com que esse ambiente seja muito mais bem-humorado e muito mais agradável para se trabalhar. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.